A verdade é algo perfeito. Nela não existe variação ou sombra de mudança em tempo algum. Nem você, nem eu podemos nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Da sua boca e da minha boca tem que sair palavras verdadeiras, ensinamentos verdadeiros, evangelho verdadeiro. Porque assim é que vai se fazer algo bom no mundo. Porque as pessoas precisam disso. As pessoas não precisam de mentiras, sofismas e raciocínios falazes, que só enganam a humanidade. Não, as pessoas precisam da verdade simples, pura, absoluta, para que por meio dessa verdade eles possam viver de forma saudável, com consciência limpa, purificada totalmente das mentiras, das coisas absurdas que existem por aí, que giram em torno da mentira. Porque homens hoje, infelizmente, estão agindo como pessoas que se propõem a falar mentiras para enganar pessoas. E isso é algo totalmente errado, é algo perverso, é maligno. É alguém agindo como filho do pai da mentira, satisfazendo os desejos dele. Porque o desejo do diabo, sem dúvida alguma, é que a humanidade se perca em mentiras. Fique com o entendimento cegado para não entender a verdade. E sim ficar se afogando cada vez mais na perdição da mentira. Então, isso é um erro. E esse erro não pode afetar a igreja do Senhor Jesus em tempo algum. Ninguém na igreja de Cristo, nenhum dos membros do corpo de Cristo, podem se associar à mentira. Podem se desviar da verdade. Eles não podem ensinar coisas mentirosas, enganosas, que podem fazer com que a fé de muitas pessoas possa se perverter. E quando essa fé é pervertida, a pessoa cai em engano, cai em perdição, cai no erro, se desvia da verdade. E chega a tal ponto de se recusar a ouvir a verdade, por mais simples que ela seja. Porque ela se desviou da verdade por causa de homens que vieram falando coisas pervertidas e arrastou muitos discípulos atrás deles. Então, isso é errado demais. Então, agora é preciso que as pessoas comecem a entender isso, abrir os olhos, enxergar. Eles têm que cair em si e na real. Eles têm que deixar a ficha da verdade cair, para que essa verdade produza neles uma aversão à mentira. Tem que produzir neles um combate contra a mentira, contra o engano, que às vezes é sutil demais. Às vezes é quase imperceptível, mas o efeito disso na pessoa, pouco a pouco, vai fazendo ela se desviar da verdade. E é aí que está o grande engano, a grande perdição, que muitas pessoas hoje estão vivendo nessa condição. Então, para acabar com isso, para cortar esse mal pela raiz, é preciso que agora a pessoa se apegue à verdade com firmeza e não se desvie dela em tempo algum. E isso tem que ser feito mesmo. Porque se tem uma coisa que o Senhor Jesus quer, é que você seja cooperador da verdade. Porque o próprio Senhor Jesus é a verdade. Então, você tem que ter uma vida exemplar baseado na verdade que é o próprio Cristo Jesus. Então, ele é o exemplo. E você tem que praticar o exemplo dele dia após dia.
para que assim você seja alguém que viva em torno da verdade. A sua vida tem que girar em torno da centralidade da verdade que está em Cristo Jesus, que é o próprio Senhor Jesus. Então, isso é simples assim. Então, vou ler aqui um texto que está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde ele fala aqui algo interessante para Timóteo. Ele diz assim, ó, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 27 e 28. Já escuta assim, ó. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Então, quando alguém se desvia da verdade, ele vai para onde? Para o lado oposto. Ele vai para a mentira. Então, se desviar da verdade é algo ruim. Não cometa esse erro em tempo algum. Aí ele diz agora, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então, esses dois homens começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado. Isso é uma grande mentira. E tem muitas pessoas hoje por aí que estão asseverando muitas coisas que são mentiras. São fraudes absurdas. Que, infelizmente, muitos dizem amém para muitas coisas que são asseveradas como sendo mentira. E as pessoas acham que aquilo é verdade. Vamos continuar lendo aqui, ó. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, isso significa o quê? Que quando eles começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado, eles perverteram a fé de alguns. Isso significa o quê? Que muitas pessoas acreditavam nessa mentira, nesse engano, nessas sofismas, nesses raciocínios falazes com o intuito de enganar as pessoas. E muitas pessoas caíram nesse engano. A fé deles foi pervertida, porque até então eles acreditavam que a ressurreição iria acontecer, mas não naquele período, naquele tempo, naquela época. Então, quando esses dois homens começaram a asseverar isso, muitas pessoas acreditaram. Eles asseveraram como? Usando argumentos falsos, usando sofismas para enganar as pessoas. Raciocínios falazes que induziram a pessoa ao erro de acreditarem que a ressurreição já tinha se realizado. E por isso a fé deles foi pervertida. Então, eles se afastaram da verdade por causa de dois homens mal intencionados, digamos assim, que deliberadamente começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado. E não se realizou coisa nenhuma. O resultado disso foi terrível, porque perverteram a fé de alguns. Então, ele diz aqui, ele diz isso, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Como está essa situação hoje no século XXI? Porque, infelizmente, muitos hoje ainda por aí estão asseverando coisas que não são verdade, são mentiras. E como combater isso hoje? Como combater? Só existe uma forma de combater. É usando as Escrituras. As Escrituras estão aqui para esse objetivo. Então, é preciso que você se aprofunde no conhecimento das Escrituras, porque elas vão revelar a verdade para você. Você vai ter uma compreensão da verdade segundo o que está escrito, para não ser enganado por ninguém, para que ninguém possa perverter a sua fé, para que ninguém possa fazer você se desviar da verdade em tempo algum.
Pelo contrário, as Escrituras vão fazer com que você se apegue e se aprofunde na verdade com firmeza, para nunca mais se desviar dela em tempo algum. Esse é o seu objetivo. Então, é preciso que isso aconteça. Porque, infelizmente, hoje existem muitos por aí falando mentiras, deturpando as Escrituras, ensinando que não deve por torpe ganância, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, desviados da verdade. Esse é o mal. Então, quando as pessoas começam a dar ouvidos a isso, o que acontece? Vai haver ali que cegos estarão guiando outros cegos. Então, é preciso que agora as pessoas percebam essa armadilha, esse ardil, para que não possam cair nela em tempo algum. Isso age como uma teia, como uma rede para arrebanhar pessoas, para desviar elas da verdade, para fazer com que a fé deles, para fazer com que a fé dessas pessoas sejam pervertidas. Isso é algo mau, é um erro gravíssimo que não pode acontecer mais. Então, é preciso que agora você, que tem as Escrituras, leia. Leia mesmo com vontade de querer conhecer a verdade de forma simples como ela é. Porque as Escrituras nos apresentam a verdade simples, para que possamos ser instruídos por essa verdade. Para que possamos ser versados no conhecimento da verdade segundo as Escrituras. Para não errarmos mais. Porque as Escrituras, elas vão nos corrigir. Elas vão fazer com que nós possamos identificar quem são os homens, como Himeneu e Fileto, que estão asseverando coisas que são mentiras, para desviar as pessoas da verdade, para perverter a fé das pessoas. Então, é preciso que cada um de nós agora tenha esse objetivo de conhecer o que está escrito. Dessa forma, vamos nos livrar desses homens. Eles não vão conseguir perverter a nossa fé em tempo algum. Pelo contrário, a verdade vai fazer com que a nossa fé se mantenha firme, inabalável, com confiança em Cristo Jesus. Então, só dessa forma iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Ele quer que você e eu façamos isso. Essa atitude tem que partir de nós hoje, com responsabilidade e eficiência. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo, abrir os olhos das pessoas, para que elas vejam a verdade segundo o Senhor Jesus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.